O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Então os discípulos compreenderam que Jesus estava falando de São João Batista. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Elias é um personagem bíblico. Elias, ele tinha a força do Espírito Santo de tal maneira que os seus inimigos, os adversários do Deus vivo, aqueles que serviam os profetas de Baal, aqueles que serviam o demônio disfarçado dos ídolos, não conseguiam resistir a Elias. Ele tinha o dom de milagres, ele tinha o dom da profecia, ele tinha o dom da ciência, da sabedoria. O Espírito Santo era pleno no coração de Elias. Tanto é que quando Nosso Senhor, no momento da transfiguração, quem aparece é Moisés e Elias. Moisés significando a lei e Elias significando a profecia, os profetas de Israel. Ele é o pai de todos os profetas e ele é recordado por Jesus no Evangelho. Tanto é que quando Nosso Senhor pergunta aos apóstolos, Mateus 16:16, e vós quem dizeis que eu sou? Uns dizem que és Jeremias, outros que é Elias, ou alguns dos profetas. Se eles quiserem comparar Jesus com um homem poderoso que existiu em Israel, eles tomavam a figura do profeta Elias. E São João Batista é tido como o novo Elias, porque ele é o maior de todos os profetas, o maior de todos os homens nascidos de mulher é João Batista. Mas o que a igreja quer mostrar para nós, na sua liturgia, quando coloca a figura de Elias na primeira leitura da missa de hoje, e no Evangelho fala também de Elias, versículo 12, ora eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Está falando do Elias histórico que viveu 1000 anos, 1000 e tantos anos antes de Cristo? Não, está falando da figura do espírito de Elias que ardia no coração de São João Batista. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Quando ele está dizendo que Elias já veio, ele não está falando do Elias lá de trás, lá dos tempos do rei Acabe, lá de trás do Antigo Testamento, não. Esse Elias que Jesus se refere é São João Batista. Aqui nós temos que aprender uma coisa, que existe em todos os tempos, desde que o mundo é mundo, existe um espírito, uma unção que desce sobre homens e mulheres de Deus, de tempo em tempo na história. Alguns, Dr. Plínio Correia de Oliveira,
ele falava que existe um filão eliático que paira de geração em geração sobre homens e mulheres predestinados por Deus. Então, durante toda a história, teremos homens gigantes de Deus que vieram a este mundo para fazer a diferença. É isso que Jesus quer explicar para nós, que São João Batista era como Elias, que pregava contra toda idolatria com uma força gigantesca, uma unção do alto que ninguém poderia contradizê-lo, a não ser que matasse. E foi o que fizeram com São João Batista. Não podendo contradizer a sua vida e as suas palavras, decapitaram de forma horrenda, né? Com muito ódio, né? São João Batista foi decapitado por um ódio, por uma inveja, de uma forma hedionda, um crime hediondo. Elias também foi perseguido no Antigo Testamento para ser destruído. No entanto, por um milagre de Deus, por uma ação sobrenatural da graça, ele subiu ao céu sem precisar passar pela morte física e foi arrebatado numa carruagem de fogo. E o livro do Apocalipse, no capítulo 14, fala de duas oliveiras que vão vir. Capítulo 14, no capítulo 11, fala de duas oliveiras que pregarão em Jerusalém na época do Anticristo. E na mensagem de La Salette, no segredo de Nossa Senhora de La Salette, Nossa Senhora fala que essas duas oliveiras, uma delas é Elias, a outra é Enoque. Então, no tempo mais devastador de todos, que será o tempo do Anticristo, quando o Anticristo estiver governando esta terra fisicamente, né? O Anticristo político, regendo os 10 reis, com o falso profeta, com a religião universal, nesse tempo de decadência e de perseguição aos cristãos, Deus enviará essas duas oliveiras. Deus enviará Elias e Enoque para pregar e destruir a ação do Anticristo. Agora, durante todos os tempos da história, nós tivemos grandes Elias. Na história da igreja tivemos grandes Elias. Quando surgiam as heresias, as perseguições, quando vinham os maus costumes, Deus levantava homens para defender a fé católica com unhas e dentes, levantando assim contra todos os males. Exemplo, Santo Agostinho na época do arianismo, São João Crisóstomo, os santos padres da igreja na Idade Média, quando a igreja estava caindo de podre nos costumes, Deus levanta um São Domingos de Gusmão, com esse filão, com essa unção eliática, um São Francisco de Assis, um São Bernardo de Claraval. Quando a igreja é enfraquecida na sua unidade com a Revolução Protestante, Deus levanta não os revolucionários, entre aspas, reformadores, mas levanta aqueles que verdadeiramente vão renovar a igreja no seu espírito original. Então aparece um Santo Inácio de Loyola, aparece um São Francisco de Sales para combater o protestantismo na França, na Suíça, um Santo Inácio de Loyola para espalhar o evangelho do reino na Ásia, na África, nas Américas. Levanta um São João da Cruz, uma Santa Teresa d'Ávila. Quando a França já estava caindo ali nos seus costumes, no seu fervor, Deus envia Santa Joana d'Arc com esse espírito de Elias para libertar a França da opressão inglesa protestante. São Luís Grignon de Montfort, que é um outro também eliático, que nos traz a oração abrasada, nos traz a sabedoria encarnada, nos traz o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Deus nunca deixa que a sua igreja passe necessidade de santos. A transição do século XIX para o século XX levanta um outro Elias, São Pio X, que vai combater o modernismo. Padre Pio dizia que São Pio X
foi o Papa mais santo que pisou no Vaticano. Como não lembrar também de São Gregório Magno, que vai reformar a liturgia da igreja, São Leão Magno, que vai expulsar Átila, o rei dos hunos. Então esse espírito de Elias, ele é mais do que uma pessoa física, tanto é que metaforicamente Jesus está dizendo. Jesus respondeu, versículo 11, Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 11, Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Elias aqui, você pode abrir parênteses, o Espírito Santo, no coração desses grandes homens e mulheres, nos tempos mais decisivos da história, são levantados por Deus. Quando o sacerdócio de Cristo já era desacreditado, quando as pessoas já estavam perdendo a fé na confissão, na Santa Missa, na inocência de um sacerdote, na força de um padre, Deus levanta um outro Elias, Santo Padre Pio de Pietrelcina, justamente no século do materialismo, do secularismo, da tecnologia, do indiferentismo, da ingratidão, onde as pessoas perderam a referência de que é um padre. Deus nos manda esse Elias destes tempos, Santo Padre Pio, estigmatizado, que celebrava a missa em 3 horas, sangrava, tinha o dom de clarividência, as suas bênçãos realizavam milagre. Um São João Bosco, quando todo o norte da Itália estava tomado pela Revolução Industrial, São João Bosco aparece com esse espírito de Elias para cuidar dos jovens, ressuscitando os mortos, fazendo milagres, com dom de profecias. Por que o Padre traz isso para vocês aqui no segunda semana do Advento, né? No segundo sábado desse tempo do Advento? Porque Deus não nos desampara nos momentos mais difíceis. Quanto pior estiver a sociedade, quanto pior estiver a perseguição contra os cristãos, quanto mais as coisas convergirem contra a igreja, contra os costumes, contra a família, contra a liturgia, contra os padres, contra a inocência, quando tudo parece o contrário, é dali que brota a força e a salvação de Deus. Ou vocês acham que o mal é mais forte que o bem? Ou vocês acham que Satanás é mais forte que Jesus Cristo? Ou vocês acham que a morte tem a palavra final? As doenças, as depressões, as ansiedades do nosso tempo, tudo isso é fruto de uma vida sem Deus. Por mais que uma pessoa se esforce para ser de Deus, ela está sendo conduzida por um sistema sem Deus. Esse capitalismo selvagem que vai destruindo a psique da pessoa. A pessoa parece que só tem tempo para manter o que é físico, o que é material, o próprio corpo, o próprio bem-estar. Não tem tempo para a vida intelectual, não tem qualidade para a vida espiritual. Aí as crianças, os filhos são ameaçados debaixo dessas tecnologias, dessa educação que vai se invertendo. Aí as políticas são políticas muitas vezes pautadas por ideologias totalitaristas, socialistas, comunistas, etc. Vivemos em séculos de trevas. O povo fala que a idade das trevas era a idade média. A idade das trevas é isso que nós estamos vivendo. Quanto mais tecnologia, quanto mais liberalismo, quanto mais as pessoas ficam livres, leves, soltas, tanto mais as trevas, as densas trevas que carregamos dentro de nós, as trevas do inferno, as trevas dos sistemas anticristãos se voltam contra o próprio homem. Nossa Senhora é a rainha de todos os profetas, é a celeste profetisa destes tempos finais. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, São Paulo diz assim: nós que tocamos os fins dos tempos. São Paulo diz isso na carta aos Coríntios, nós que tocamos os fins dos tempos. Para São Paulo, a época dele já era os fins dos tempos. As 7 igrejas do Apocalipse já é o fim dos tempos.
que é fim dos tempos, Padre? Fim dos tempos é quando Deus expandiu a religião verdadeira, a religião revelada, o monoteísmo, o seu Filho a toda a humanidade. Agora, como disse Jesus ressuscitado a Santa Faustina, Ele só está aguardando completar na terra o número dos eleitos, daqueles que foram predestinados por Deus para herdar a Jerusalém celeste. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, nessa semana do Advento, semana que termina, nós já estamos adentrando a terceira semana, e nesse dia da primeira novena, vamos meditar aqui a bondade de Deus que nos envia o seu Filho Jesus Cristo para ser luz de todas as nações. Isaías capítulo 49, versículo 6. Eu te estabelecerei para a luz das nações, a fim de seres a salvação que eu envio até a última extremidade da terra. Deus não abandonou os povos, Deus não abandonou as raças, Deus não abandonou as etnias, as outras religiões, que infelizmente são religiões pautadas pela iniciativa humana, que por isso não tem salvação. Por que só a Igreja Católica salva? Porque só nela tem a impressão de Deus, o selo de Deus, o querer de Deus. As outras religiões, com todo respeito, são religiões que têm iniciativa humana, e tudo que inicia no ser humano não é capaz de salvá-lo. O envio do Filho de Deus à Gruta de Belém é um projeto de salvação universal. Por isso que a palavra católica significa a todos os povos, e é o que nós queremos pedir nesse primeiro dia da novena do Natal, que a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo se estenda a todos os povos, e muito mais, né? Às vezes os povos pagãos talvez estejam mais abertos a receber o Evangelho do que o nosso coração. Talvez o nosso coração esteja mais fechado ao Evangelho, estando aqui no Ocidente, no Brasil, em Cuiabá, do que um coitadinho de um chinês, de um mongol, de um aborígene, de um índiozinho, de uma tribo africana, de um país comunista que nunca ouviu a boa nova da palavra. Talvez nosso coração também esteja fechado por vários regimes totalitaristas e precisa ser iluminado por Deus em várias áreas. De Santo Afonso, ele que vai acompanhar-nos nessa novena de Natal, graças a Deus. Santo Afonso diz assim: considera o Pai Celeste dizendo estas palavras a Jesus, menino, no momento do seu nascimento, da sua concepção: meu filho, eu te estabeleci para a luz das nações e a vida de todas as gentes, a fim de que lhes procureis a salvação, que desejo tanto como se fosse a minha própria. É por isso necessário que vos dediqueis inteiramente ao bem do gênero humano. Dado sem reserva ao homem, deveis dedicar-vos inteiramente ao seu benefício. É necessário que sofrais uma pobreza extrema desde o vosso nascimento, a fim de que o homem se torne rico. É necessário que sejais vendido como um escravo para pagardes a liberdade do homem, e que como escravo sejais flagelado e crucificado, a fim de satisfazer a minha justiça pelas penas devidas dos homens. É necessário que deis o vosso sangue e a vossa vida para livrar o homem da morte eterna. Numa palavra, sabei que não sois mais vosso, mas do homem, segundo a palavra de Isaías: nasceu-nos um menino, foi-nos dado um filho. Assim, meu caro filho, o homem se sentirá constrangido a amar-me, a dar-me a mim, ao ver que vos dou tudo
vos dou todo a eles. Vós, meu filho, e que não me resta mais nada do que dar-lhe. Eis até onde chegou o amor de Deus aos homens. Ó amor infinito, digno somente de um Deus infinito. Jesus mesmo disse: Deus amou de tal modo o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A esta proposta, Jesus menino não se entristece, antes se alegra, aceita com amor, exulta, dá saltos como de gigante para percorrer o seu caminho. Desde o primeiro instante de sua encarnação, ele se dá todo ao homem e abraça com alegria todas as dores e humilhações que deve sofrer no mundo por amor de você, por amor da sua família, por amor de cada padre, de cada seminarista, cada religioso, religiosa, consagrado. Essas foram, diz São Bernardo, as montanhas e as colinas escarpadas que Jesus Cristo teve de escalar para salvar os homens. Ei-lo aí vindo, saltando sobre os montes, atravessando as colinas. Notemos bem, enviando-nos o seu Filho como Redentor e Mediador de paz entre Ele, Deus, e os homens, Deus Pai obrigou-se, de certo modo, a perdoar-nos e amar-nos. Entre o Pai e o Filho interveio um pacto em virtude do qual o Pai devia receber-nos em sua graça, contanto que o Filho satisfaça por nós a divina justiça. Seu lado, o Verbo, digo também, se obrigou a amar-nos, não por causa do nosso mérito, mas para cumprir a misericordiosa vontade do seu Pai. Meditemos nisso. Foi vontade expressa do Pai dar-nos um menino, dar-nos o seu Filho. Foi a alegria exultante de Jesus vir saltando sobre os montes para te salvar. Deus vem correndo ao teu encontro no Natal. Deus vem exultando de alegria para salvar a tua família, para iluminar as trevas do teu coração, para tirar a ignorância dos povos, para libertar os cativos, para restituir a nossa dignidade de rei, de filho de Deus, e por isso somos reis, rainhas, profetas, sacerdotes. Esta é a alegria do Natal. Agora as pessoas, infelizmente, vivem num romantismo barato do Jingle Bell, Papai Noel. Sabe por que isso acontece? Ignorância religiosa. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde por falta de conhecimento, mas eu não recrimino o povo, e sim a ti, sacerdote, que deveria abrir os olhos do povo, anunciando a verdade e denunciando a mentira, mostrando o caminho da salvação e dizendo com toda clareza onde está o engano do demônio. Por isso que a gente se esforça aqui, para poder gravar as homilias, porque se ela chegar ao coração de 2, 3, 4, 10 pessoas, lá nos rincões desta terra, do Brasil, porque a palavra não é minha, a unção do Espírito Santo não é minha, a gente é só instrumento de Deus, como dizia São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, e que você também seja luz, lá no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, no teu convívio. E não tenhas medo, porque o Espírito do Senhor, Ele paira sobre vós, assim como pairou sobre Elias, São João Batista, esses grandes santos da história da igreja, para iluminar os corações. Hoje Ele está sobre a tua vida. Se você estiver na graça de Deus, na amizade com Deus, e receber Jesus na Eucaristia,
o Espírito Santo está sobre ti e te faz luz das nações, Lumen Gentium, para que o Natal aconteça de fato e para que os escombros desta mídia podre, desse mundo imundo, não esconda mais essa luz cândida do menino Jesus, que está brilhando, reluzindo nos presépiozinhos da vida, mas que está também escondida no fundo do coração de cada ser humano, procurando de verdade o sentido da vida, que não está no shopping center, que não está no sexo, nas drogas, nas viagens, nos cruzeiros, nos relacionamentos cinematográficos, mas está nos braços de Nossa Senhora, debaixo dos olhos de São José, rodeado do canto dos anjos, cercado de homens e mulheres simples, como os pastores, os reis magos, eu e você. Que mais irmãozinhos nossos, espalhados aí, aqui pertinho de nós, mas lá no fim do mundo, possam encontrar esta luz, como disse Isaías, e repito, tão bonito, tão bonito. Eu te estabeleci para a luz dos povos, a fim de seres a salvação, que te envio até a última extremidade desta terra. Isaías 49, versículo 6. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.